Olá, seja bem-vindo ao dia 200 na nossa leitura bíblica. É uma alegria ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso e nós vamos juntos ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura do livro de Juízes, no capítulo 2, iremos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, iremos a Jeremias, no capítulo 15, e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Aqui em Juízes, no capítulo 2, nós vamos ler sobre o anjo do Senhor em Boquim e também a desobediência e derrota. Vamos a essa leitura? Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi, como juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não expulsarei da presença de vocês, e eles serão seus adversários, e seus deuses deles serão armadilhas para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em voz alta, e ao lugar chamaram de Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e todos que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor fez em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele tinha feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Balaíns, abandonaram o Senhor e os deuses dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos outros povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes e os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da desobediência dos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e os adorando. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu os usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia prometido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Vamos agora à nossa leitura, a Atos dos Apóstolos. Nós faremos a leitura de Atos dos Apóstolos no capítulo 6. Aqui uma escolha dos discípulos, dos apóstolos, para sete pessoas, para que eles pudessem levar a mensagem da palavra de Deus e expandir o evangelho. Nós vamos também ler sobre a prisão do diácono Estevão. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus de fala grega, entre eles se queixaram-se dos judeus de fala hebraica,
porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócolo, Nicanor, Timor, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esse homem aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos que Estevão falava palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Ali apresentavam falsas testemunhas que diziam: este homem não parava de falar contra o nosso santo lugar e contra a nossa lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para eles, todos que estavam sentados no sinédrio viu que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Vamos agora à nossa leitura ao profeta Jeremias, no capítulo 15, aonde aqui o profeta Jeremias ele vai continuar a discorrer sobre a questão da fome e também da sede e da espada que estava por vir e sobre os castigos que estavam por vir sobre o povo de Israel, que continuava sendo obstinados. Vamos a essa leitura? Jeremias capítulo 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saem, e se perguntarem a você: para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles um grande causa de terror por todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalhei ao vento como a palha nas cidades dessa terra. Deixei os seus filhos destruir o meu povo, pois não se converteram dos seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor. Com as suas mães dos jovens guerreiros, fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei o sobrevivente a espadas diante dos inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente os fortaleci para o bem e intervir por você na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte ou o bronze? Diga ao povo: darei de graça a sua riqueza, aos teus tesouros como os despojos, por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de os seus inimigos, numa terra que vocês nem conhecem, pois a minha ira acendeu um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim.
Vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que a tua paciência para com eles não seja infinita. Sabe que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. Senhor, Deus dos exércitos, jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu os restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e para salvá-lo, declara o Senhor. Eu os livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho, escrito por Marcos. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, ele vai falar sobre João Batista preparando o caminho para o Senhor, o batismo e a tentação de Jesus. Ele vai falar de Jesus chamando os primeiros discípulos, Jesus expulsando o espírito imundo, e também ele vai falar sobre o poder de Jesus sobre os demônios e sobre todas as doenças, o Jesus orando num lugar deserto e a cura de um homem leproso. Vamos a essa leitura? Marcos, capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E este era a mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-se e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio da Galiléia, de Nazaré, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, e a ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiam. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo chamou, e eles seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. E eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, e todos ficaram maravilhados com o seu ensino, pois ele lhe ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, perguntando uns aos outros: o que foi isso? Um novo ensino? E com que autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a, levantando-se.
A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e os endemoniados, e toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que este falava, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para o outro lugar, para o povoado vizinho, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus os despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e faça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava de fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Muito obrigado pela tua companhia. Essa foi a nossa leitura de hoje. Se Deus nos permitir, voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.